Olá, somos o Gina Sem Fronteira, 4 feministas brasileiras e imigrantes nos Estados Unidos, discutindo temas de interesse para a mulher. Escuta aí. E aí, galera, estamos aqui para gravar mais um Gina Sem Fronteira. Hoje a gente está aqui para participar de uma campanha foda, que é chamada Podcast é Delas 2019, hashtag. E é uma campanha que acontece desde 2017 e é uma campanha organizada por uma mulher, a Domênica Mendes e o Rodrigo Basso. E essa campanha é para empoderar mulheres, porque o podcast ainda, o Podosfera, né, que chama... A Podosfera, olha, me corrigindo aí. A Podosfera é ainda muito dominado por homens e a gente está tentando quebrar barreiras e, né, nos inserir ali no meio para debater assuntos femininos que, né, tem a ver com a nossa vida, assim, em tudo, enfim. Hoje a Grace não tá aqui com a gente, ela não pôde participar do programa. Beijo, Grace. Ela vai gostar de ouvir, ela gostaria muito de fazer esse programa. Mas temos uma convidada aqui especial com a gente, que é a Mariana. E a gente vai falar de um assunto muito polêmico e um assunto muito difícil, doloroso na nossa sociedade, que é a gordofobia e padrão estético, né? Padrão de beleza, que é tudo inserido. A gente vive numa sociedade onde é muito... onde o contexto é ser magro, e se você não é magro, você se fudeu, né? Então, vamos debater isso. E para começar, a gente vai apresentar a nossa amiga Mariana. E ela vai falar um pouquinho dela, da história dela, da experiência. E a gente vai debater isso, gordofobia. E vamos lá, passando a bola pra você, amiga. Oi, gente, meu nome é Mariana, aqui como a Vânia falou. Eu também sou como as Ginas, eu também sou imigrante, vim aqui como au pair e acabei conhecendo meu marido, que é americano, e acabei ficando. E eu sou gorda, sempre fui gorda, desde criancinha, tanto que meu apelido no maternal não, pezinho, já era Mônica, né, por causa da Mônica do gibi, porque eu tinha um coelhinho, o meu Sansão azul, e os menininhos me chamavam, né, de gorda, baleia, saco de areia. Eu ia lá, dava porrada mesmo neles com o coelhinho azul. E o nome de Mônica ficou assim até hoje, tanto que até as minhas professoras, elas lembram, eu lembro no terceiro colegial, minha professora falando: poxa, Mariana, eu lembro de você na missa com seu coelhinho, você não largava, né? Eu falava: não, largava não. E assim, gordofobia pra mim é uma coisa que tá muito presente, marcou a minha vida, marcou a minha autoestima, marcou quem eu sou hoje. Me levou 29 anos pra eu poder me aceitar como eu sou hoje. Eu sou uma mulher, sou gorda. E não vou falar que eu não tenho nenhum problema com isso, porque é uma aceitação diária, sabe? É uma coisa assim que vai do seu humor, vai do dia, de como você vai se aceitar, como você vai ver. Depende muito das pessoas que estão ao seu redor, do seu suporte. E é um tema assim que é realmente muito complicado. Eu tava também conversando com as meninas antes e o que eu percebi agora, né, morando aqui nos Estados Unidos, é que nós temos 2 tipos de gordofobia. Tem a gordofobia do Brasil, que, na minha opinião, é muito mais forte do que a gordofobia aqui nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos a gente acho que tem um movimento mais forte de aceitação. Você consegue comprar roupas, tudo é mais acessível em questão de plus size. Você tem coisas nos filmes, você vê mulheres gordas como protagonistas. Então, assim, essas coisas me deixam felizes de ver que nós estamos caminhando para um futuro melhor, para um futuro onde as crianças que são gordas como eu era quando criança, elas vão poder se ver na televisão, vão poder ter uma aceitação, falar, poxa, ela é igual a mim, sabe? Então tem uma representatividade aqui nos Estados Unidos que eu acho que tem mais do que no Brasil. E pra mim isso tá fazendo uma diferença, mesmo agora com 29 anos, vendo essas mulheres gordas na TV, tá me ajudando muito. E a gente também tem aquele que vai falar um pouquinho sobre gordofobia também, e da experiência que nós tivemos no Brasil e aqui. Eli, você também notou alguma diferença entre Brasil e Estados Unidos? O que você acha? Eu posso fazer um comentário antes da gente ir para Eli? Eu acho interessante de que você falou que quando você era criança, você tinha um coelhinho. E que quando as pessoas te chamavam de gordo, o teu mecanismo de defesa era bater nas pessoas. Era bater. E para você ver como é interessante que a palavra gorda traz essa reação negativa
das pessoas, né? Então as pessoas usavam... Desde criança você entende que a palavra gorda é uma ofensa. Porque você escuta dentro da sua família. Por exemplo, eu lembro que na minha família, as mulheres tinham um problema enorme em engordar. Então todo mundo estava sempre fazendo dieta. Então desde muito criança, eu sabia que a minha tia estava fazendo dieta, que a minha mãe estava fazendo dieta, que a minha outra, que a vizinha estava fazendo dieta. Então você escuta, e quando você é mulher, e você vê só as mulheres falando sobre isso. Você não vê os homens falando sobre dieta. E é uma coisa que é inserida pra gente, né? Mas é até mais absurdo, porque uma criança é gordinha. Geralmente. A criança, Exato. normalmente, ela só vai deixar de ser gordinha quando ela começa a crescer e esticar. Depois da puberdade. Mas até em desenhos, a Mônica, ela é totalmente bullying. A Mônica, Sim. ela é dentuça, ela é gorducha, ela é xingada o tempo inteiro. Ela é naquele desenho. baixinha, e foi sempre... Exatamente, Exatamente. a Mônica Foi a sua era o que eu era. descrição. Eu era baixinha, eu era gordinha. Sou baixinha, sou gordinha, sou dentuça. Era a minha descrição ali Ela é no linda, gibi. gente. Mas era a minha representação, era a Mônica. Mostra como vem de fato da família, né? Como desde criança você aprende que a palavra ser gorda é ruim. ofensiva. É sujo, É ruim feio, você falar que é isso que você gordo. se sentia. Esse aí é um se ligue, viu, nos pais e nas mães, que todos os problemas da sociedade relacionados com o outro, seja racismo, gordofobia, começa dentro do seu lar. Você tem que se preocupar muito com o que você fala, os comentários que você faz palavras que a na gente frente usa. dos seus Sim, filhos. exato. Porque uma criança de, sei lá o que, 5 anos, saber que, se eu te chamar de gordo eu vou te ofender, é foda, É velho. porque ser gordo é ruim, tipo, como a gente tava falando antes. Quando a gente fala a palavra gordo, eu tenho receio em falar quando eu tenho que descrever alguém. Se eu tiver que falar, fulana é magra, eu não me sinto mal em nenhum momento. Eu não tenho uma consciência assim que pesa. A gente usa vários Gordinha, adjetivos pra poder fofinha, substituir. fulano é fofinho, fulano é gordinho. Pra É não sempre assim, magoar. Pra não magoar. Mas por que a palavra gorda vai magoar? Por que se eu falar que fulano é gordo, vai ter um peso negativo tão grande quando eu falo que uma mulher é magra ou um homem é magro? Não tem esse peso. Tipo, eu acho que a palavra em si, ela ficou marginalizada. Ela, tipo, é errado Sim. você falar. É tão ruim ser gordo que você não pode nem falar a palavra. Tipo, é muito louco, gente. Exato, e assim, também com a gordura, eu vejo muitas, sofria muito quando eu era adolescente, principalmente, né? Que lembrando agora, quando eu vejo as minhas fotos, eu não era gorda, eu era acima do peso, não era obesa de jeito nenhum, não era gorda, tinha uns quilos a mais, mas era isso no máximo. Mas vendo as minhas amigas que sempre foram muito magras, e pra mim, vendo elas falarem assim, ai, nossa, eu tô uma baleia, eu preciso emagrecer, eu tô comendo muito, eu vou explodir, minha barriga vai explodir. Dava vontade de eu mandar tomar no cu, né? E é uma Pode coisa falar, tão aqui. comum, né? É uma coisa muito pode falar a comum. palavra. Exato. É muito comum das pessoas dizerem isso. Das pessoas inteligentes, pessoas com educação. Atire a primeira pedra de que dizer nunca fez um assim, comentário ai, escroto minha desse. irmã, Exato. tô muito gorda, velho. Sou Meu muito burro. gorda. Eu já muito fiz gorda. esse comentário várias vezes. Nossa, Sim. eu não vou comer não, tô enorme de gorda. Exato, só que, por exemplo, olhando pra vocês que não conhecem a Vânia, ela é uma pessoa que tem um puta de um corpaço. Para. É assim, Longilínea, né? Como Eita. diz a história. não é? E pra uma Fofocas. pessoa gorda, se alguém aqui estiver ouvindo se considera gordo, você deve ter passado por isso várias vezes, de ter escutado sua amiga, seu amigo magro, falando, nossa, Sua uma mãe! baleia. Tua mãe! Porra, exato. mãe! Pior ainda. né? Ai, se fuder com esse Exato. comentário, velho. Como você. Porque, que nem a gente falou já. A minha mãe já falou isso A também. gente já Tá falou gorda. várias vezes, a nossa referência de beleza, de potência, de valor feminino, de mulher, vem da mãe. Porque a mãe é Porra. primeiro, Retrato, né? Espelho. é ali, com é quem certeza. você tá olhando, você quer se inspirar na sua mãe. O que é pior ter uma mãe em forma, super gostosona, e você acima do peso? Porra, a filha da Vera Fischer pode falar sobre isso, né? Que ela lembra que ela... Não, olha, eu falo Mas é sobre verdade. coisa de vídeo show, mas exatamente. A Vera Fischer cresceu Uma como puta um ícone, mulherona, musa, é. dos anos E aí 80, A mulher dela, E a filha dela é gorda, dela, não sabia. ela é gorda, ela é O é struggle, sumidíssima. Não é. sei se mudou, mas assim, ela era uma gorda sumida. Claro que ela passou por um período que ela Uma gorda vivia sumida. fazendo... Não, exatamente, você tem que sair do armário. Sim. Porque tem que deixar, pra você parar de descriminalizar, você tem que falar que ser gordo é normal. Por que não é normal, E Bra? sabe uma coisa que é muito interessante? Eu tava lendo, pra quem não sabe, eu sou casada, então tô fora dos aplicativos, de tudo faz um bom tempo. Mas, não é, gente? Mas eu tava lendo um artigo de uma blogueira que ela é gorda, e ela tava falando que ela tem que colocar basicamente um apóstrofe lá pra falar, olha, sou gorda. Porque às vezes Exato. você coloca uma foto e talvez a pessoa tá esperando
uma certa pessoa, mas talvez seja uma foto que você aparece um pouco mais magra e ela teve certeza de avisar no perfil dela e de colocar as fotos, né, que ela não... Tipo, ela falou que ela colocou as fotos se mostrando gorda, mas mesmo assim, quando ela ia nos encontros, os caras olhavam pra ela e falavam, peraí, você é gorda? Isso acontece como muito assim? mesmo. E eu, eu tô solteira, quando eu vou em encontro, eu boto as minhas fotos normais, né? Eu tô solteira, tô em todos os sites, enfim. E aí, eu lembro de ter os caras, todos os caras falam comigo, nossa, você realmente parece com uma sua foto, você não é gorda. Exato. É um comentário que vem right away. Tipo, Como se fosse um elogio. Como se fosse um elogio. Não, eles falam como elogio. Nossa, você realmente... Você devia começar a falar, mas se eu fosse gorda seria um problema? E tu acha que eu não Seria. falo, rapá? Mas aí é onde você quebra. Aí o cara fala, não, porque geralmente quando a gente marca, as mulheres colocam muito Photoshop, ou elas se colocam fotos de anos atrás. Continua culpando a mulher. Continua culpando a mulher, tipo uma O preconceito é dele, quer dizer ele que continua culpando a mulher, quer dizer né? que aquele bate-papo todo, porque, assim, pelo menos na minha experiência, Não, você conversa com o maluquinho pelo aplicativo por um tempo, e o cara, é a primeira parada que o maluco vai abrir a boca pra te falar que, porra, que maneiro, tu não é gorda, velho. Olha, você não é... Como se fosse, tipo, nossa, Conta, parabéns. por favor. Conta. Exato, não, mas foi o que eu fiz, né? Mas tudo bem. Conta. Mete o pé que tu nunca vai me pegar, maluquinho. Mas a questão da palavra gorda é a gordofobia. A gordofobia é a aversão a pessoas gordas. É a Verdade. definição da palavra. Mas se tornou gordofobia porque a palavra gordo se tornou essa palavra E não é nem feia, só pessoas essa palavra gordas, agressiva. você tem E que medo todo mundo de temia, engordar. E todo Exato. mundo tem medo de você. Se você come e você fica com medo, tipo, se eu começar a comer da maneira que eu quero, a hora que eu quero, você tem medo de engordar, isso é gordofobia. Sim. Entendeu? Então, tipo, não é só a questão de você ter aversão a pessoas gordas, é você a- também é- é com você. a Exato. cobrança Inserida. com você mesmo. Sim. Mas é porque você tem aversão a ser gordo, Sim. você não quer ser gordo. Exato. Se você não vai julgar o comer. outro por ele ser gordo, porra, fulano, mas ela tá acima do peso porque ela quer. Isso é gordofobia. Exato, entendeu? E também não vamos esquecer que também tem toda uma questão de acesso. A gente tá falando só do padrão de beleza, mas também existe o problema da gordofobia no acesso. As pessoas que não têm acesso a transporte público, têm acesso ao transporte Tem que público, mas comprar não é de qualidade. Tem que dois comprar... tickets de avião. Exatamente, a questão dos Absurdo. aviões também. Tem gente que fala naturalmente, meu Deus, já vou rezar pra um gordo não sentar do meu lado. Tem gente que fala isso. E também tem a questão, eu tava assistindo um vídeo recentemente, do Profissão Repórter, e esse rapaz, ele é obeso, e ele vai pra universidade todos os dias e a cadeira não cobre só metade do corpo dele. E a repórter fala, você nunca pensou em pedir uma cadeira que é especial pra você? Ele fez, não, acho que nem vai rolar, acho que isso não vai nem acontecer. E sabe por que isso? A última vez que eu fui pro Brasil com a minha filha, fui só eu e ela. E no avião, o cinto, assim, tava já no limite, sabe? E eu podia ter ficado mais confortável pedindo aquele... Tem pra uma quem não... extensão. Isso, a extensão, né? Pra prolongar. Então existe uma Exato. extensão, né? Existe uma extensão para as pessoas que são gordas, você pode pedir uma extensão para você colocar no cinto. E Legal saber. eu fiquei com vergonha de pedir, eu fiquei com raiva de mim mesma. Eu falei assim, eu não acredito. Na minha cabeça eu pensava, porra, Mariana, como que você fez isso com você? Como que você deixou isso acontecer? punindo, né? Me punindo, entendeu? Sendo assim, que cada um é gordo por diversas razões. No meu caso, sempre batalhei contra a depressão, contra a ansiedade. Tive uma infância difícil. Pra mim, foi uma coisa complicada. E o que me deixava feliz era comer um bolo que minha avó fazia, né? Alguma coisa assim. Então, pra mim, naquela viagem, foi assim... Você tá de cara com os seus medos, sabe? Você tá ali, você tá enfrentando. Mas mesmo assim, eu falei, não, vou ficar aqui 12 horas, 10 horas. Mas eu não vou pegar a porra da extensão do cinto. Porque eu ainda não preciso. Era isso que eu tava na minha cabeça. Eu ainda não preciso. Daí eu pensei, putz, vou ter que começar a fazer alguma coisa pra da próxima viagem não precisar da extensão. Mas por que eu tinha medo da extensão? Mas eu vou te falar, eu acho assim, ok, você tem essa questão de você com você mesma de pedir a extensão, é realmente justo em relação a que tudo aconteceu na sua vida, tudo que aconteceu, tudo que você passou. Mas, na minha opinião, eu trabalho com assistência a cliente. Na minha opinião, a companheira devia ter a extensão disponível. Devia estar lá, E né? não fazer Não devia você pedir. Faz pedir. sentido, sim. Porque Devia estar lá. as Porque pessoas... é uma inclusão automática. Exatamente. A partir do momento que você tem a extensão disponível para você mesma fazer isso, e qualquer pessoa, sem ter que pedir uma ajuda, aquilo ali se torna normal. Isso E é só verdade. queria falar uma coisa, gente. Isso tem muito a ver, quando você falou de estar ali disponível, isso é você aceitar que existem pessoas de Exatamente. todos os tamanhos. E podia ser Exato. qualquer pessoa. E podia ser qualquer... Exatamente. E podia ser qualquer problema. Podia ser uma pessoa muito, muito alta.
Exato. Uhum. Eu li um artigo também recentemente, foi umas 2 semanas atrás, que tinha um homem gordo que tava no voo e ele tava claramente assim pegando um pouco do espaço da pessoa ao lado. Então o cara gordo, que já estava se sentindo mal consigo mesmo, foi aqui nos Estados Unidos, pediu pra aeromoça, falou, olha, vocês têm algum outro lugar que eu possa me sentar? Tem alguma cadeira vazia? E ele falou, eu posso pagar pelo ticket, eu tô disposto a pagar por isso pra pessoa ao meu lado não se sentir esmagada, né? Uhum. E o cara que estava ao lado desse cara falou assim, olha, se você também não tiver 2, mas tiver pelo menos uma, eu posso sair daqui. E o cara, o artigo quem escreveu foi essa pessoa magra que estava ao lado do gordo. O cara escreveu ainda assim, como eu quis ser legal com o gordo que estava ao meu lado, já que o voo estava lotado, eu falei pra ele, me dá $150, Uau. Que tá ok, porque pelo menos me compensa do voo e, entendeu, vou ser esmagado, né, entre aspas, o voo inteiro. Então se você me der $150, pelo menos compensa um pouco do meu sufoco. E o cara gordo deu pra ele, falou assim, aqui. E eu fiquei imaginando, esse cara gordo, ele sofreu um preconceito tão grande que você ser contestado, falar assim, olha, seu gordo, se você me dá 150, eu pelo menos fico um pouquinho na paz aqui. Desfaz o incômodo que você Exato. Mas o capitalismo faz isso. O capitalismo faz com que você, que é gorda, se sinta culpado por fazer parte da sociedade. Isso é parte de toda uma estrutura. O capitalismo não roda em volta do gordo. Uma coisa que eu queria falar, já que a gente tá nesse assunto de aceitação, a gente recebeu um áudio de uma ouvinte, de uma participante, Thaís, e ela fala exatamente sobre aceitação, porque eu acho que você se sentir aceita em uma sociedade que não te aceita, onde você não é incluído, é do caralho, né? Eu acho que a gente podia escutar esse áudio e depois falar um pouco mais sobre como é essa aceitação para pessoa que tá fora do padrão imposto pela sociedade. Escuta aí. Oi, gente! A minha vida inteira, eu fui uma pessoa gorda. A minha vida inteira. Porém, eu sempre fui amigável com meus amigos, sempre fui alegre com meus amigos. Porém, eu não conseguia sair e sorrir para as outras pessoas, sabe? Eu era muito introvertida. Eu era muito, muito, muito introvertida. Eu tinha muita vergonha por olhares, sabe? Olhares diferentes a mim. Apesar dos pesares, de tudo que eu passei, a minha família julgava muito isso. Você, pra ser bonita, você tem que ter um corpo perfeito. E eu nunca consegui fazer, tipo, 2 coisas ao mesmo tempo. E por vergonha, eu não conseguia ir sair com meus amigos, ir numa balada aqui no Brasil, aqui na minha cidade com meus amigos, sabe? Eu mudei de 5 escolas diferentes, eu mudei por vergonha, eu me sentir envergonhada de eu estar gorda e alguém fazer um comentário e eu também não souber aceitar, sabe? Hoje em dia, eu levo tudo numa boa. De eu me aceitar, de eu mostrar quem eu sou, mostrar pra que eu vim na Terra, é diferente, é totalmente diferente. Você se aceita, você se acha bonita, todo mundo te acha bonito. É isso que eu acho, entendeu? A gente sorrir, falar todo dia no espelho, e aí, bom dia, zoando assim. E aí, conversar com você mesmo, você tem que estar bem consigo mesmo, entendeu? E isso resume a minha vida. Eu me aceitar, além de tudo. Eu gorda, eu vou ser assim, eu magra, eu vou ser assim, eu não vou conseguir mudar. Então, por que eu vou aceitar um padrão de beleza posto pela sociedade? A bonita é magra, raquítica, e a gorda, nossa, é a vilã. Nossa, a gorda é feia, a gorda é isso, a gorda é aquilo. Não, hoje em dia eu tento levar minha vida saudavelmente, entendeu? Mas eu tento fazer isso pela minha saúde. Não que antigamente eu não comia porcaria, porque eu era gorda de arroz e feijão, entendeu? Eu não preciso ficar, nossa, uma modelo da Victoria's Secret, porque, primeiro, que eu nem vou conseguir ser uma pessoa muito, muito magra. Segundo, que, eu nasci gordinha, eu vou morrer gordinha, graças a Deus. Aqui no Brasil, tem uma moça que ela... Ai, como que é o nome dela? Ju Romano. Ela fala... Ela tem cada experiência
Ela é muito top, top mesmo. Ela é bonita, ela é bem arrumada, ela mostra o que a gorda pode ser. Mostra look bonito de gorda, mas eu aprendi muito com ela. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é uma deusa. Ela foi que me inspirou muito. Pô, eu posso continuar gordinha assim, porém bem arrumada. Porém, eu não preciso ser uma gorda relaxada. Até que eu chego no lugar, todo mundo fica olhando hoje em dia. Eu sigo blogueiras que sabem mostrar pra gente o que é ser gordinha de verdade. Então isso daí ajuda muito a gente, né? Mas é isso, meninas. Agora que ouvimos o áudio sobre aceitação, a gente vai debater um pouco esse assunto, que é um assunto bem delicado, onde nós mulheres somos muito cobradas em estar dentro de um padrão que é praticamente impossível você se encaixar. Né? Não existe, nunca vi uma mulher sem estria, uma mulher sem celulite, e isso vem tudo junto com a questão da gordofobia, porque tem todo um padrão estético que é praticamente acoplado a isso. Aí ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dela de uma mulher brasileira com o corpo brasileiro sem ser padrão de revista, né? Porque ninguém aqui tem padrão de revista para começar. Eu também sempre fui gordinha acima do peso minha vida toda. Se puxar a foto minha, nunca fui aquela criança magra, porque eu tenho... Tem sempre um negócio que fala, né? A minha estrutura óssea é grande. Verdade. Isso é uma desculpa, não é, gente? Sim, é desculpa, lógico que é. Existe, né? Então, a minha estrutura óssea sempre foi grande. Eu sempre fui grande pra minha idade. Eu sempre, né? Essas conversinhas. Sempre tive o braço maior. Então, eu não era gorda, assim, ao redondo, que nem muita gente se refere ao gordo, né? O redondo. A pessoa pensa que o gordo é uma bola, né? O gordo é só é isso. o gordo é o redondo. nhonho do Chaves. Exatamente. Porque tem vários níveis, né, de gordo. Sim. Tem o gordo aceitável. Assim como tem vários níveis Tem de o magro. gordo que tá ok, mas talvez se você engordar mais um pouquinho, você já tá no outro nível no de outro gordo. nível do gordo. Sofre mais Exato. preconceito Sofre mais conforme preconceito. você vai passando por Quanto outros maior níveis. você é, maior o preconceito. Exatamente. Mas mesmo sendo não tão grande, você ainda sofre preconceito porque você não é magra. Entendeu? Eu era assim, eu nunca fui magra, mas também nunca tive o corpo bonito, nunca fui perfeita ou dentro do padrão da beleza. Eu sempre estive acima do meu peso. 2 vezes na minha vida toda que eu estava no meu peso, magra, barriga chapada, que eu lembro até hoje, um dia eu tomando banho, foi uma coisa que eu olhei e falei, vou lembrar disso pro resto da minha vida. E lembro isso, porque eu tava no banho, tomando banho, eu olhei pra minha barriga, eu não tinha barriga. Eu tentava estufar assim pra fora pra ver se a barriga aparecia. Quantos anos você tinha, Elita? 23 anos. Todo mundo com 23 tá no auge da beleza. Aí né? eu tava aquela barriga chapada. padrão. Nunca vou esquecer, vou guardar esse momento na minha cabeça. Porque eu sabia que não ia ficar daquele jeito o resto da minha vida. Porque eu sempre tive problema com peso. Porque comida pra mim ainda é, hoje é menor. Era sinônimo de conforto. E todas as minhas memórias, todos os acontecimentos da minha vida, sejam eles bons ou ruins, tinha comida envolvida. Se é uma festa, era um momento legal, você tá comendo. Se é um momento triste, você tá chateada, tô de TPM, você vai comer. Então, a comida sempre foi, pra mim, um meio de conforto. Sim. Então, eu só vim entender isso há 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer acompanhamento com a terapeuta. Que bacana. E a minha vida toda, nunca liguei uma coisa com a outra. E é a mesma coisa fazer compra. Comida e fazer compra. Se eu tô chateada, comprar qualquer coisa. Comprar, fazer Gastar compra. dinheiro. Gastar dinheiro. Alivia o meu estresse, alivia a minha tristeza, alivia qualquer coisa. Mas por que isso? Porque eu fui educada nesse sistema. Né? Aqui, você tá triste, come aqui um chocolate pra você ficar feliz. Então você associa isso. E chocolate é relacionado à felicidade. Com a felicidade, porque te dá aquele momento de felicidade. Mas a cicatriz com você emocionalmente no seu corpo é o resto da sua vida. Sim. Porque você não aquilo que nem eu falei, o seu cérebro associa aquilo com o momento. Olha, você tá triste, o seu cérebro automaticamente, vai comer uma coisinha ali. Ainda mais quando eu falo pra Mariana,
Quer momento mais feliz quando eu tô triste é se eu for comprar comida. Porque eu tô comprando, gastando e eu tô comprando comida. coisa Eu que vou você quer comer, entendeu? E eu acho que isso também vem da... Caralho. É. E não tem nada de errado, mas tinha que ser normal, saudável. Mas é melhor do que sair pra jantar, velho. Não, você faz isso direto, né, amiga? A Lana, de vez em quando, você vê lá no Instagram, a Lana tá... Eu falo, E ela amiga, posta os pratos tá... ainda. Não, tá sozinha. E ela tá sozinha. Ela vai, você vê um prato gourmet num bistrozinho da vida, tá lá, a Lana, numa Para, sala. nem convida. Só Depois da academia. independente. Mas ela vai pra academia 90 minutos. Pra poder comer aquele prato. E eu queria falar sobre isso porque é foda você pensar dessa forma que é... Ok, eu entendo que é uma questão psicológica, de fato, porque existe existe um processo que você está... Como é que fala? Addicted. Você tá viciado nesse processo. O seu processo com a comida, de comer ou não comer, está relacionado com um conforto emocional. Eu acho que também é uma distração, entendeu? Porque se você tá triste, você tá comendo, você tá distraído. Você tá, sei lá, por exemplo, se for comer chips, né? Você tá comendo, você tá lá naquele crack, tipo né? robótico. Exato, é uma igual coisa que você não que eles pensa. colocam a pipoca e você vai com o saco todo. Exato, porque assim, não que talvez seja não necessariamente uma compulsão, mas sim uma distração daquela tristeza que você tá sentindo. Você tá triste, você não consegue fazer nada, mas pelo menos você tá enfiando um monte de pipoca na tua boca, um monte de chips na sua eu boca. queria só Mas abrir a um gente- parênteses que realmente tem pessoas Exatamente. que sofrem com compulsão Sim. alimentar, Sim. que realmente elas não podem nem ter um saco de batata em casa, por exemplo, porque Eu não vai compro terminar o mais. saco de Exatamente, batata. é. Uhum. E eu não queria entrar nessa parte da compulsão, eu queria só, de fato, dizer que eu entendo a parte do consolo, a parte de você ter a distração, a parte da compulsão, que é um caso que a gente pode falar mais muito aprofundadamente, abrangente, que é muito sério também. Mas eu acho que é foda você pensar dessa forma, porque é aí que mora o perigo da fobia, entendeu? Porque, porra, por que você não pode comer? Você tá se culpando que você tá comendo porque você acha que você vai engordar. E é onde tá todo o problema, entendeu? Eu, às vezes, tenho a fobia de, tipo assim, porra, eu queria comer um bolo inteiro agora de chocolate, mas mas eu você- acabei de malhar 90 minutos. Mas você não quer ficar gorda que nem a fulana ali do lado. Exato. A E gorda é ponto de referência. Exato. Você compara. Pra gente poder quebrar a barreira de preconceito e discriminação, a gente precisa falar sobre eles. Se a gente não fala, a gente não quebra a barreira, a gente continua escondendo. A gente quer empoderar as mulheres de todos os tamanhos, de todas as formas, brother. Mas, Ana, qual é o seu problema em ficar gorda, por exemplo? Por que você não vai lá, você me falou que você não podia tomar um copo de vinho e comer um bolo no mesmo dia, porque pra você era um absurdo, tipo, você não consegue fazer isso porque você tem medo de ficar gorda. Mas daí que vem, qual o medo de ficar gorda? Por quê? Eu acho que, assim, a gente cresce numa sociedade que te impõe essas regras, né? De você se exercitar, de você queimar calorias, de você não engordar. Então, eu tenho na minha família uma estética que se eu me deixar levar, eu vou ficar como as minhas tias. Eu já sei disso. E também era pressionada pela minha mãe. Às vezes eu escutava da minha mãe dizer, essa bunda não vai entrar numa calça jeans, né, minha filha? Vamos dando um tempo aí na comida. Ele tá rindo aqui. Mas hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu acabei de dizer, eu pratiquei a gordofobia em casa. Porque eu comi feijão com arroz no almoço, cheguei em casa, tava afim de comer um mac and cheese, um macarrão com queijo. Puta que pariu, né? Só uma bomba calórica e de carboidrato no meu corpo. E aí eu fiquei Aí você sabendo... lembrou que sua mãe Foda-se. falou, né? Não, Você eu lembrou? disse assim, eu tô sendo gordofóbica, eu vou comer o meu jantar que eu tô afim de comer, porque é o apetite que eu tô sentindo agora, é isso aí que eu quero comer. Esquentei lá meu mac and cheese, comi metade, saladinha também, entendeu? Que eu gosto de vegetais, mas é a primeira coisa que vem na sua cabeça, puta que pariu, eu vou comer, isso aí vai engordar, eu não posso engordar. Então, é exatamente, por mais que você entre numa situação que é emocional e comprar comida vai te satisfazer de alguma forma, essa culpa de que comprar comida e comer é foda, velho. É gordofobia, a gente pratica todos os dias. E eu acho que também parte disso, eu acho que é muito pela falta de representação que a gente tem de gordos na mídia, Exato. entendeu? Não existe, né? É zero. Não existe. Quando eu era criança, a minha representação de Não uma pessoa existe, gorda... mas existe de uma forma contraditória, né? A Exato, gordinha, mas existe a a gordinha pouquíssima engraçada. pena. Sim, exato, mas por isso, a minha gordinha é a representação... piada. Essa daí É. sempre existiu. Essa exato. daí sempre existiu. Porque ela é chacota, né? Porque o gordo ele é tirado muito de chacota. Sim, e a minha representação de um personagem gordo pra mim era a Mônica, quando eu era criança. A Mônica ficou Entendeu? e Maurício de Souza. Exatamente, que também não é
como é que a gente fala? Um role model, né? Não, Ué, não é uma representatividade Boa, positiva. Exato. Essa palavra aqui. Representatividade positiva. Mas Saiu essa agora, porra. por exemplo, a gente tem aquele filme da Rebel Wilson, que é... Como é que chama? Is Isn't it it romantic, né? Não é, Tem o não nome é em isso português, gente? romântico. Não, Isso é romântico? Não é romântico. Não é romântico. E tá onde esse filme? Coloca no Nossa, Google, minha pessoal. tradução tá bem pior, né? Depois é Rebel Wilson. Yeah. Como é que é o Rebel nome em Wilson. inglês? R-E-B-L. As pessoas não sabem nem escrever esse Ela nome, faz o gente. Pitch Eu não sei. Perfect. É, Exato. Pitch Perfect. Pronto. Ela fez um outro também que eu achei muito legal. Só rapidinho, não vou me aprofundar não. Que é Como é Ser Solteira. Que ela é a gordinha solteira que curte pra caralho, come todo mundo, tá nem aí com porra nenhuma. E tem a melhor amiga dela, não é a melhor amiga, virou a melhor amiga dela, magra, linda, deslumbrante, que não cata ninguém. Eu achei esse Deve filme... ter uma lista, assim, longa de como é que o Eu cara achei deve esse ser. né? filme super bacana, porque a gordinha... Quebrar a eu parada. quero ver! Não, é super ótimo Tá onde? esse Netflix? filme. Tá, deve estar em algum lugar, procura lá. Um filme também que é super bacana, que eu acho que representa as pessoas gordas de uma maneira bacana, é o Dumpling, que tá na Eu Netflix. assisti, muito fofinho. Que é o Bacana. D, pra pessoa com D-U-M-P-L-I-N-G. É um filme muito bom. E com tem a Jennifer Lopez. Jennifer Aniston. Jennifer Lopez. Jennifer Aniston, que é uma menina gorda, que eu não vou dar o final do filme pra vocês, mas a mãe dela ela é assim, de concurso de Miss e tal, né? Porra, é Jennifer Aniston, né? Então, assim, uma pessoa super no padrão, né? O padrão que a gente vê nas revistas e tal. E a filha dela é uma pessoa, uma menina que é acima do peso. Não considero ela gorda, mas ela é um pouco acima do peso. E ela tem muito problema com sua autoestima. E daí tem um carinha que tá em cima, que meio que é afim dela. E o cara, na cabeça dela, é acima da liga dela, né? Então ela tem muito problema em aceitar esse cara dando em cima dela. Assim como eu acredito que também seja o plot, né, do filme da Rebel Wilson. Né, A gente pode até falar mais disso quando chegar a parte o das enredo. dicas, que a gente geralmente termina o Gina dando dicas de filme, de livros e de qualquer coisa. Mas uma coisa que eu queria falar que você trouxe dessa questão, assim, a questão da gordofobia também vai todo por outro lado. Eu sou uma pessoa que eu sofri com anorexia e bulimia a minha adolescência inteira. Então, era assim, eu era uma gordofobia que ela era física. Então, assim, eu comia as coisas e assim que eu acabava de comer, enquanto eu estava comendo, eu já tinha uma culpa enorme de estar comendo aquilo. Porque é um medo de ficar gorda. Eu passei por causa da sociedade. Exatamente. Eu lembro, assim, que começou muito com influência de outras amigas. Você não via os caras... eu tinha amigos, meninos e meninas, e adolescente e tudo... Mas você via que era uma pressão muito colocada em cima das meninas. Tipo, de todas as idades. Tanto que eu falei, quando eu era criança, eu ouvia na minha família as mulheres falando sobre dieta. Quando eu virei adolescente, virou uma parte do meu meio, que era o meu ciclo todo. Eu lembro que eu fazia jazz e balé, e uma menina que fazia jazz comigo, eu lembro que eu fui almoçar na casa dela, e foi ali que começou a minha anorexia. Ela falou, não, vamos almoçar no meu quarto. E aí a gente peguei um prato de arroz e feijão, que é como a gente come no Brasil e tal, carne, nanã. Fui pro quarto e comecei a comer. Ela simplesmente pegou um saquinho e jogou a comida dela toda dentro do saco, embolou o papel. Falei, fulana, o que você tá fazendo? Aí ela virou, ela falou assim, não, tu acha que eu fico assim como? Tu acha que eu consigo dançar como? E eu lembro da minha professora falar o tempo todo pra mim, você tá acima do peso. Então, assim, quando você falou sobre acima do peso, o que é o acima do peso? Exato. Entendeu? Porque, assim, muitas vezes a pessoa está saudável, vai fazer um exame de sangue, ela vai num endocrinologista, whatever. Mesma coisa, faz um check-up anual. E a pessoa tá com tudo em dia, ela tá com colesterol normal, tá com tudo... Não tem diabetes, não tem problema nenhum. não E tem por nada. o que é o acima do peso? Exato. Acima, tipo, eu tenho que ter 35 anos e vestir 2 com o corpo de uma menina de 10? Tipo, brother, Não faz sentido. Não. que padrão é esse? Não, exato. Isso foi uma coisa que eu sempre sofri também com médicos, sabe? A minha vida inteira, principalmente no Brasil. Eu lembro que eu fui numa ginecologista e eu não estava, novamente, estava um pouco acima entre aspas, acima do peso. Eu tava, sei lá, com 70 quilos, o que tá ok pra minha altura, teria um pouco acima do peso, mas não era uma pessoa obesa. E eu lembro de sair da ginecologista com 19 anos chorando, dando olhar pra mim e falar assim, Mariana, ela fala com essas palavras, você está enorme, você está uma baleia. Eu ouvi isso da minha Baleia. ginecologista, que me pôs ao mundo, ela fez o parto da minha mãe comigo, era amiga de faculdade da minha mãe, entendeu?
dela falar isso pra mim e falar assim, você vai ter vários problemas, você vai ter que tomar um monte de remédio, mas eu falava pra ela, mas doutora, os meus exames de sangue estão completamente perfeitos, e até agora, eu que estou no maior peso que eu já... Não no maior, porque agora eu emagreci um pouco, mas eu estava muito, muito gorda, e todos os meus exames de sangue totalmente normais. Nunca tive colesterol, nunca tive diabetes, e tem sempre, o povo vem falar com a gente, né, com o pessoal gordo, ai, Mariana, posso te dar uma dica? Olha, eu tô preocupada com a sua saúde, viu? Você já pensou em emagrecer? Não, amigo, nunca pensei em emagrecer na minha vida. Não. A sociedade aceita a gente tão Exato, bem, né? já sou muito bem aceita assim, entendeu? E também, quem que é gordo nunca ouviu falar, nossa, mas você tem um rosto tão lindo. Você já pensou em emagrecer? Não, nunca pensei em emagrecer na minha vida, né? Mas assim, ouvi isso de um médico... E todo mundo já ouviu uma amiga gorda passando por esse comentário. Porque eu lembro de ter amigas gordas comigo e falava, nossa, tem um rosto lindo. Mas era só o rosto da pessoa. Exato, então o resto joga no lixo, O resto é assim, tipo, você corta. Mas é bonito do jeito que tá, porque ela tá gorda. E se ela emagrecer, esse cheinho do lado, essa formação vai embora. E tem essa coisa do gordo sempre ser o ex-gordo, né? A fulana que emagreceu tá 10 anos, mas ela era gorda. É, verdade. Tipo, é uma foda, né? Eu tenho 2 comentários em relação ao que você tava falando a respeito de você ter anorexia e de você se sentir culpada enquanto você ainda tá comendo, porque bonito é ser magro, né? E a respeito também da questão de saúde. Recentemente, em dezembro de 2018, aquela menina que é um porre, né? Que eu acho ela o nome dela já diz tudo, né? Ela é Dick, né? Dickman. Ela é um Dick no box, aquela mulher. Menina, essa mulher é referência de beleza do Rio de Janeiro. Uma mulher loira de olho claro, onde não existe, tá, gente? Eu vou te falar, eu sou do Rio de Janeiro, todo mundo é igual a mim lá. Exatamente. Aí uma mulher dessa vai num programa de televisão que é levado no Brasil inteiro e diz que quando ela tava grávida de 6 meses, ela tava obesa. Filha de uma puta. E que ela queria casar de novo, porque quando ela casou, ela tava grávida de 6 meses, obesa, uma baleia, e que ela queria casar de novo porque ela queria ter a chance de casar gata. Porque ela se perdesse peso, ela ia casar gata. E a melhor amiga dela é uma gorda, que é a Preta Gil, super assumida, empoderadíssima como obesa. E, inclusive, culparam Preta Gil de ser amiga dela, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas, tipo assim... A Preta Gil não tem culpa. Esses são os exemplos da sociedade. Exato. Uma pessoa que vai em público falar que precisa emagrecer pra casar gata, o que é que a pessoa que é gorda pensa? E toda noiva fica tentando emagrecer, que é verdade. Tem uma obsessão do caralho. Aí teve também toda uma repercussão de dizer que uma pessoa que é gorda não pode casar de branco, porque como é que... Porque ela fala, uma mulher, ela fala isso aqui, uma mulher branca, obesa e de branco. Ela falou isso? Na televisão, gente. Que ano que a Carolina Dickman deu esse fora? Porque... Ano passado, dezembro, não faz nem 6 meses isso. É muito. Então, tipo assim, também escrota. tem essa questão das noivas, das gordas não se sentirem bem de casar de branco, porque as pessoas dizem que engorda mais branco. Sim. Eu casei de azul marinho. Mentira, mas eu também não tive um casamento de igreja. Mas você queria casar de azul marinho ou foi uma coisa assim, tipo, eu vou escolher uma cor escura porque vai me deixar menor? Eu queria me esconder. E tava um verão que foi do caralho, né? Casei no Brasil, né? Mas também não casei na igreja, casei no cartório. Não então interessa, foi uma coisa você mais podia ter escolhido uma cor light. Você queria casar de branco? Acho que não é uma coisa que queria, mas é tipo, achei o vestido, serviu, ficou bonito, sabe? Então eu falei, o que tem pra hoje. Mas também esse negócio, exato, é o que tem pra hoje, né? Não tô afim, vamos que vamos. Mas também com a Carolina Dickman, isso também pega muito naquela coisa do povo que olha o gordo e fala, que gordo nojento, entendeu? O gordo é nojento, o gordo é desleixado, é preguiçoso, o gordo é porco. Por quê? Porque o povo acha que essa aversão, entendeu? Porque se você tem um problema com a comida, não uma compulsão com a comida, por que isso é nojento? Por que isso é desleixado, entendeu? Por que é preguiçoso? Tem tanta gente com problemas de verdade, entendeu? Tem tanta gente com problemas sexuais tão, né, drásticos ali, tão graves. Isso é nojento, isso é porco, entendeu? Por que um gordo, porque uma pessoa que gosta de comer uma porra de um bolo é considerada nojenta? E voltando à questão da saúde também, que você estava falando. Às vezes a pessoa está, de acordo com a sociedade, acima do peso, mas ela é completamente saudável, como você falou. E às vezes uma pessoa é magra, falso magro, né? Exatamente, o falso magro. Vamos colocar numa entrevista de trabalho. Uma empresa que decide não contratar um gordo por questões da massa corporal. Da massa corporal e também do seguro de saúde, né? Decide contratar um magro. Não quer dizer nada. O meu marido é super magro e tem, como é que se diz? Colesterol altíssimo. Ele tem que tomar medicação todos os dias. Eu nunca tive.
Exatamente. Eu, obviamente, sou muito mais gorda que seu marido. Exatamente. Mas, no caso desse, ele conseguiria um emprego que tem muito mais probabilidade dele tirar lá o seguro, de ser mais caro pro seguro de saúde do que a mim. Mas o medo, entendeu? Da gorda, entendeu? Vai usar o seguro. O estereótipo, né? Exato. Porque você está estereotipando uma pessoa por ela ser gorda sem saber se a pessoa é saudável ou não. Como você estava dizendo antes, quando a gente estava conversando, que o seu instrutor de ginástica falou que você estava parecendo saudável. Você é saudável. Exato. Você começou a se exercitar e já estava saudável. Você só está querendo perder peso por uma situação e não porque você tem problema de saúde. Exato. As pessoas já assumem que você tem um problema de saúde. Sim, tanto que, pro pessoal que não sabe, eu tô fazendo vigilância do peso, eu consegui, perdi desde outubro até agora em torno de 13 quilos, e o pessoal do Vigilantes, eles têm uma mídia social que é só do pessoal do Vigilantes. Eu já postei uma foto, né, do meu rosto de antes e depois, e a maioria dos comentários foi, nossa, como você tá parecendo saudável. E isso eu parei pra pensar, eu falei, poxa, peraí, mas é um monte de gente que tá na mesma batalha do que eu, então gente, assim, que sabe da onde eu vim, talvez, né, até pessoas que sofreram mais do que eu sofri na minha vida. E por que tem esse sinônimo, né, de que gorda é doente? Entendeu? E até com a minha médica, a gente teve uma conversa e ela falou pra mim, Mariana, tá na hora de pensar em emagrecer, porque, né, vamos pensar em emagrecer, tá, a gente tá, né, tá gorda, precisa emagrecer. Daí eu falei pra ela, mas doutora, tudo bem, mas por quê? Se os meus exames voltaram todos normais, por que a senhora quer que eu emagreça? Ela falou, bom, é que você tá com 29, né? A gente não pode brincar com a sorte. Então ela tá pensando, assim, um puta de um futuro que, sei lá, de onde ela tirou, tudo bem que tem pesquisas e, né, tem o meu histórico familiar, mas eu nunca tive problema com nada. Então por que tem essa associação com doença só porque você é gorda? Já é Entendeu? pré-determinado que porque você é acima do peso, É um você já tem a estereótipo, tendência a Sim. desenvolver certas doenças. É um estereótipo. Certas coisas quando você fica mais Exato. velho. Mas aí tem a questão também que tem muitas outras eu pessoalmente já falei isso em outros episódios aqui no Gina. Tem pessoas que têm problemas de saúde que limitam ou até mesmo é muito mais difícil de emagrecer. E não é uma questão de controlar o peso por conta do seu físico, da sua aparência visual. É realmente pela sua saúde. Eu tenho problema de tireoide. Eu engordo muito fácil. E eu tenho Hashimoto. Muita gente não sabe o que é Hashimoto. não sei, um amiga, o que é disease, isso? é uma doença autoimune. A sua própria tireoide ataca o seu corpo. Já Nossa. acha que aqueles que os É próprios genético, você hormônios... nasce com isso? Ou É desenvolve? genético, vem da família, mas eu não tenho ninguém na minha família que teve. Então, tem estudos que diz que você desenvolve também. Então, assim, pra mim, é difícil emagrecer. É difícil pra mim manter um peso e ficar naquele peso. Eu odeio me exercitar. Eu odeio. Eu falo isso com paixão, porque eu odeio exercitar. Você quer... Eu não Você conheço ninguém quer... que ame também, Você gente. quer acabar com o meu humor, falar pra mim que eu tenho que ir pra academia. Vamos pra academia, amiga. Ah, Vai se fuder. acabou com a meia-noite. Mas aí depois que você termina de malhar, você Não, fica feliz? eu não Daquela- tenho essa... Ai, nossa, eu tô tão Não. feliz. Eu Sem sinto endorfina, né? energia, Eu sinto claro, eu endorfina. fico mais animada por alguns minutos, mas eu fico mais cansada. É mais difícil pra eu acordar no outro dia de manhã. Mas isso também não tem nada a ver. Mas eu quero dizer assim, tem problemas de saúde que, de certa forma, ajuda você a ganhar engordar. peso. A ganhar peso. E dificulta você a emagrecer. Mas isso não quer dizer que sua saúde está horrível. Exato. Não, a E gente... E tem muita... Fala, mãe. A gordofobia mata. E isso é um assunto muito Dos sério. dois lados, só pra você ficar Exatamente, ligada, né? mata os magros e mata os gordos. Eu tive um problema nas costas, né, que eu tava falando pras meninas, que eu tava trabalhando no jardim da minha casa, eu acabei levantando muito peso com as minhas costas. Eu fui no médico, porque eu tava com muita dor na coluna. A primeira coisa não foi nem pedir um raio-x, não RG. Foi pedir um raio-x, um ultrassom, não foi nada disso. Foi, porque você tá gorda, você precisa emagrecer. Não, poxa, você não quer dar uma olhada pra ver se teve alguma fratura pequena, alguma luxação? Fazer um raio-x. Entendeu? Exato, entendeu? Eu tive que implorar, por favor, pra daí a médica me escutar e falar o que aconteceu. Eu falar, poxa, eu tava trabalhando no meu jardim, eu peguei vários sacolas com pedras pra colocar
pedras no meu jardim, e foi isso que machucou as minhas costas. Aí que a médica parou, falou, putz, nossa, então tá, realmente não tem nada a ver com o peso. Então, Sim. assim, eu tive sorte suficiente de ser uma coisa, entre aspas, menor, mas tem gente que não tem essa sorte. Tem gente Não, que mas isso é perigoso. Exato, tem É médicos perigoso que por dão uma remédios, entendeu? Sim, Para as mas a pessoas questão não é nem essa. A emagrecerem. questão de que é perigoso é que a gente tá em uma sociedade onde você ser magro é a referência de saudável. Então, assim, quando você é gordo, independente da sua condição, se você vai no médico, o médico vai falar, pô, vamos fazer uma dieta e vou te mandar Sim. pra uma nutricionista. Exato. O cara já falar, já corta isso, corta aquilo. Porque eu lembro, assim, quando eu tava tentando emagrecer pro meu casamento, quando eu me casei, a primeira coisa que ela virou pra mim e falou assim, mas ela falou assim, não adianta você correr se você não, ou você malhar igual uma maluca se você não concentrar na sua dieta. E é verdade. Sim. Tipo, não adianta, porque você pode malhar que nem uma condenada, mas se você come de uma maneira que não suporta só músculo, que você tá comendo carboidrato, você vai engordar, entendeu? E aí você fica com medo enorme de comer pros dois lados. Mas a magreza, como eu tava falando, ela é referência. E quando você tava explicando aí, tipo, de todo o seu processo de ser acima do peso e uma pessoa magra, ela não vai ter o mesmo parâmetro de entendimento do que você. Por isso que essa médica, que é magra, provavelmente, eu acho, que te falou pra, tipo, sei lá, foi grossa com você dessa maneira. Porque isso é uma grosseria. Ela desrespeitou você por seguir um padrão exigido pela sociedade. Exato. Tá tudo inserido, cara. E ainda na gordofobia médica, que mata muitas pessoas por ano, quando eu sempre quis ter filho, né? Sempre, pra mim, a maternidade sempre foi muito forte e muito, muito presente na minha vida, no meu coração. E sempre quis ser mãe. E quando eu decidi que eu queria engravidar, foi aquela coisa, né? Nossa, Mariana, mas você vai engravidar? Mas você tem certeza que você quer fazer isso desse tamanho? Como assim? Relacionado ao seu peso. Entendeu? Relacionado ao meu peso, mas você tem problema. E o neném, você não tá pensando no neném? Como assim no neném? Não vou matar minha criança. Eu não tô tendo uma gravidez de risco, nunca. Minha gravidez foi completamente, graças a Deus, foi boa. Você teve um parto normal, né? Então, Todo e aí mundo não que veio... acreditava que você teria. Exatamente, quando eu fiz o meu plano de parto, eu coloquei que eu queria um parto normal, não queria anestesia, não Porque queria mulher obesa, elas são disso. desencorajadas a tentar o parto normal. Então, as mulheres obesas que estão grávidas, elas são criticadas constantemente, não só pela família, mas pelos médicos. Isso é uma coisa, eu como mulher, vou falar, eu sou magra, e eu, quando eu fiquei grávida, eu engordei 12, 13 quilos, uma coisa, tentando botar de falso para aquilo. Acho que seriam uns 12 quilos. E eu lembro de eu ir no médico, eu devia estar com uns 3 meses de gravidez, ele falar pra mim, olha, para de engordar aí, tu já engordou bastante pra esse início de gravidez, não pode mais engordar. E eu tava comendo que nem uma feliz, assim, tipo, tava comendo pão branco, comendo macarrão. Pegou foda-se, né? Foda-se, brava. Eu falei assim, não, eu quero curtir agora. Tipo, eu me cuidei, olha só, me cuidei. Como é que a gente se refere a ter obsessão com o corpo, né? É obsessão ou é cuidado? Não sei, enfim. E Eu aí também me cuidei na minha gravidez. mas o meu médico me deu uma chamada. Então, assim, a gente estimula a pessoa a querer ser magra, por isso tem tantas doenças como anorexia, bulimia, e as pessoas estão morrendo por causa disso. Quantas páginas no Instagram tem com meninas esqueléticas, assim, que você vê o osso. É verdade. E elas são referência de beleza, brother. Sim, a gente tá viu daquela... Isso é gordofobia. Então, assim, pra você achar um esqueleto bonito e você escrever pra aquela pessoa, querer seguir e ser... Porque eles colocam assim, eu quero ser você. Sim. Eu entrei numa página dessas pra olhar, né? Pra você, tipo, o gordo é muito ruim. Tipo, tipo assim, você ser gordo numa tipo, é uma dor horrível pra aquela pessoa. Sim. Ela não é incluída, ela não é aceita, ela não é você admirada. Chacota, você é olhado diferente. Teve até uma mulher que ela fez ela colocou uma mulher obesa, ela teve uma câmera na mochila dela. E se você colocar no Google mulher obesa, experimento com câmera, você provavelmente vai achar. É uma mulher, e assim, as fotos que a câmera dela tirou das pessoas olhando pra ela, assim, com uma cara de nojo tremenda. E era só foto dela normal, por exemplo, Nova York, ela é americana. Isso. Exato, ela andando na rua. Né? Sim, é uma mulher andando na rua, entendeu? E voltando no assunto da gravidez, até minha mãe falando pra mim, né, ela teve 3 cesáreas. Minha filha, mas parto normal, você não vai conseguir, né? Você tem que já entender desde já que você não vai conseguir. E eu falava, não, mãe, eu quero tentar. Que legal. E minha mãe falava, Mariana, pra que perder tempo, né? Tipo, não precisa, né? exato, desencorajando. Minha irmã também teve uma cesárea. E todo mundo na minha cabeça, olha, Mariana, você não vai conseguir.
Mas eu acho que a maioria era, tipo, você não vai conseguir por você ser gorda, mas ninguém falava Ninguém abertamente, terminava a entendeu? frase. Exatamente, ninguém terminava a frase. E quando eu entrei em trabalho de parto, foi um parto demorado, né? Porque eu tive que ser induzida, e daí todo mundo, né, na família, né, no WhatsApp. E aí? Ah, já tinha que ter feito cesárea, hein? Já tinha que ter feito cesárea, hein? Cadê essa criança? Cadê essa criança? Todo mundo desesperado. Deus. Até que eu finalmente mandei a mensagem falando, nasceu. Ah, e aí? Foi Nasceu cesárea? de parto normal. Nasceu de parto normal, E que minha orgulho filha. você sentiu pra falar isso pra todo Eu mundo? senti um orgulho, assim, foi quando eu. Do caralho. Foi quando eu me toquei, eu falei assim, eu tive essa criança de parto normal, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Isso aí, eu, sabe, amiga. assim, foi um empoderamento. Essa é a palavra que eu gosto. Foi um empoderamento. Foi um empoderamento, assim, muito grande pra mim. Foi quando eu pensei, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. E Muito a bem, partir amiga. daí, assim, Parabéns. foi um dos meus maiores orgulhos. Parabéns. Então, assim, se você é gorda, você tá com medo de engravidar, não fica com medo. Você sabe o seu corpo, você se conhece. Vá no médico que você conheça, no médico que você confie. Se o médico tá sendo escroto, troque de médico. Foda-se se você tá de 38 semanas, 39, foda-se. Vá no médico que você goste, no médico que te que escute. trate bem, Te exatamente. respeite, né? Tem que ter Te respeito. respeite e que o médico não ache que ele é Deus. Isso aí. Porque a maioria dos médicos, pelo menos aqui, tem esse complexo de Deus, né? É. Tipo, não quer nem ouvir o que você quer falar. Exatamente. Confia no seu corpo porque você sabe do que você é capaz. Em relação à questão da saúde também, a gente tem um áudio com uma pessoa que fez uma bariátrica, que eu queria trazer uns números para as pessoas ficarem mais cientes, né? A cirurgia plástica de bariátrica é uma redução de estômago e eu não sei se, parece que existem 2 tipos de bariátricas, mas em suma as pessoas diminuem o estômago para poder emagrecer. E no Brasil, de 2012 a 2017, esse número aumentou para 46%, quase 47%. E no SUS, de 2008 a 2017, o número de pessoas fazendo bariátricas aumentou 215%. Então, de acordo com os dados, existem pessoas com sobrepeso. A porcentagem de pessoas que aumentaram de peso no Brasil é 18%, mas 54% da população brasileira está acima do peso. Então, assim, esses números estão mostrando não só uma situação física, mas também a gente precisa repensar como a gente lida com a comida, porque como no áudio que a gente tem dessa participante, a Edinha, ela fala bastante na questão psicológica, Sim. de como você lida com a comida, que a gente também já falou aqui. É mais uma questão da sociedade com a gordofobia e de como as pessoas realmente, os hábitos alimentares, né? Dos hábitos alimentares das pessoas. Sim, e eu acho que também é muito válido falar do que é considerado um gordo no Brasil. Como, por exemplo, eu citei um pouquinho no começo do programa, que é diferente a gordofobia no Brasil da gordofobia nos Estados Unidos. Porque a gordofobia no Brasil, pra mim, pelo menos, sempre foi muito maior. Eu olho as minhas fotos de colegial, hoje em dia, eu olho e falo, tudo bem, eu tava acima do peso, mas eu não tava gorda, sabe? E provavelmente você nem estava acima do peso. Exatamente, eu provavelmente não estava. Eu lembro que eu Estava usava sendo uma menina, a calça 44 e eu me achava, assim, um monstro, sabe? Porque todo mundo me falava que eu tinha que usar 36. Era padrão. Entendeu? É o padrão, né? Exato. eu ouvi muito isso também. Mas E o Brasil tem quando muitas você- cirurgias plásticas Exato. também, né? Então, assim, a questão da Mas pessoa, é por quê, das pessoas vangloriarem tanto a beleza no Brasil é o que influencia tanto Não, nessa e questão, o Brasil né? não é nem questão só disso. O Brasil, ele fica muito ligado nessa questão estética europeia, né? Porque você não é só ser magro. É você ser magro e branco, de cabelo louro, liso e olho com olho azul. claro. E aí você Não chega nunca lá, não Você vai- conseguiu a Europa, brother. Porque, Tem sei nunca lá, como você se conformar com a sua forma física, né? entendeu? Exato. E bate uma insegurança muito grande, por isso são os números Sim. de cirurgia plástica e bariátrica, assim, eu não tenho propriedade pra falar disso de forma alguma, mas eu acho, assim, mega agressivo, brother. Sim, do sim. caralho. Não é aconselhável para todas as pessoas. As pessoas Sim. não podem Tem utilizar muito isso como uma risco, forma Mas de eu não perder quero peso. falar, eu não quero expor muito minha mas opinião tem, sobre isso, na, porque eu não na sei questão realmente. tem um limite, né? Tem especificações para as pessoas que se qualificam para cirurgia. Você tem que ter uma massa corporal de um certo... É. A gente devia ouvir o áudio Entendeu? da Vamos ouvir o áudio para saber qual foi a experiência dela e saber o que é que ela achou Sim. de como era a vida dela antes e depois da bariátrica. Escuta aí. Oi, boa noite. Meu nome é Edna, eu sou de Olinda, Pernambuco.
Vim falar um pouco sobre minha questão com a gordura, né? E falar um pouco sobre a gordofobia diante de minhas vivências. Me submeti à cirurgia bariátrica, redução do estômago, há 4 anos. Pesava 104 quilos, hoje eu peso 60 quilos. E cheguei a perder 47 quilos, foi o máximo que eu consegui. Cheguei a pesar 57. O antes da cirurgia envolve muitas coisas. Eu nunca fui uma pessoa sempre gorda, eu sempre oscilei bastante. Depois da minha segunda gestação foi quando eu atingi o maior peso. Infância eu não sofri muitas questões sobre o bullying e tal da gordura, foi mais na fase adulta mesmo, essas questões depois de casada, relação amorosas e tal, que aí a gordura começou a me afetar. Mas nunca deixei de ter uma vida social, sempre tive muitos amigos. Era mais assim, na noite realmente era muito difícil, questão de paquera e tal. Os homens realmente eles têm um preconceito. Hoje eu vejo de forma diferente. Tenho amigas minhas que não são magras, são gordinhas e tal, e se relacionam super bem. É muito da questão da sua aceitação mesmo. Me sentia muito mal quando eu saía com meu esposo e meu ex-marido, né? Que hoje eu não sou mais casada. As pessoas olhando pra mim estranho, porque, tipo, como é que ele tá com essa gorda, assim, sabe? E aos poucos também ele foi me deixando mais em casa e saindo só. Roupas também para sair, para comprar, era um sacrifício. E acho que foi uma das coisas que mais contribuíram para eu optar pela bariátrica. Além das questões físicas, né? Meu joelho já estava ficando debilitado, eu não conseguia ficar muito tempo mais numa fila de compra, alguma coisa assim, mais de meia hora já começava a minha coluna doía bastante. Eu usava 56, sutiã número 56, então muitas dores na coluna eu sentia. Não tinha nenhuma comorbidade, não diabetes, hipertensão, nada disso. Era mais questão física mesmo, joelho, coluna. Eu não sentia muito disposição, ficava muito sonolenta, sem estímulo mesmo assim. E aí começou a mexer isso comigo. E aí eu optei pela. Eu já tinha optado uma vez e tinha desistido, achava que eu ia conseguir emagrecer através de dietas, tentei, não consegui. Durante, acho que dos meus 17, 18 anos para cá, fiz várias dietas. Conseguia por um período, mas depois voltava ao peso antigo. E aí pronto, optei pela bariátrica há 4 anos. Com relação ao físico, nem se fala, muito mais disposta, muito mais ativa. Eu tenho 2 filhos, hoje eu me sinto muito mais ativa para cuidar deles. Eu, assim, sou super feliz com a minha cirurgia. Realmente não é a mesma coisa, você não é mais a mesma pessoa, porque questões alimentares mesmo, assim, certas coisas que eu não posso comer, o seu organismo, ele funciona de outra maneira. O acompanhamento psicológico, ele é fundamental, porque eu acho que, antes de tudo, antes até de eu ter feito a bariátrica, se eu tivesse pensado na questão de me tratar minha mente, meu psíquico, eu acho que eu nem optaria pela bariátrica, é tanto que várias pessoas vêm conversar comigo, eu sempre digo, antes vai para terapia, busca ver se isso não se resolve na terapia, porque às vezes na terapia você consegue desbloquear algumas coisas e tratar de uma forma melhor sua relação com a comida. Hoje eu faço terapia e ela me ajuda bastante essas questões, porque a bariátrica ela não é um milagre, né? Pode voltar tudo. Então esse acompanhamento psicológico ele é fundamental nessa questão. Agora sim, com relação ao meu corpo, eu consigo me enxergar melhor. Eu tenho mais segurança, tá entendendo? A gordura, infelizmente, ela traz uma insegurança, principalmente para nós mulheres, diante de uma mídia aí tão forte na magreza, que você sendo magra. Mas eu acho que se fosse uma coisa mais aceita na sociedade, eu acho que sofreríamos menos. Hoje eu vejo meninas muito mais seguras, porque hoje a gente já consegue ver pessoas lidando com a gordura de outra maneira, a relação com a gordura de outra maneira. Eu fico muito feliz mesmo, entendeu? De ver meninas que se aceitam como são felizes como são. E aí eu acho isso fundamental, né? Não sou aquela pessoa que indico a bariátrica para todo mundo, não. Quer dizer, não indico para ninguém, a não ser que eu digo que eu sou feliz com a redução do estômago, porque não deixei de ser quem eu era. E porque eu não sofri tanto quando eu era quanto
eu poderia ter sofrido sendo gorda. Eram mais minhas questões pessoais do que minha relação com os outros. Mas que eu sentia numa loja, numa noite que eu saía, sabe? Muitas pessoas nunca nem me notaram. Eu continuo frequentando os mesmos lugares e pessoas que me viam antes, hoje me veem muito mais do que antes, tá entendendo? Nem percebiam a minha existência. Pelo fato de ser gorda, eu era ignorada. E hoje não, hoje eu percebo muito mais olhares. E querendo ou não, isso mexe, né, com a sua vaidade, com a sua autoestima. É um tema muito delicado ainda para mim. Eu ainda venho no processo de trabalhar isso, porque eu ainda tenho essa necessidade, às vezes, de colocar tudo na minha alimentação. Se eu estou ansiosa, se eu sou triste, se eu estou triste, se eu estou feliz, me dá vontade de comer. Mas aí hoje eu já consigo controlar mais isso diante a terapia, né, com o meu tratamento, mas que não é fácil. Não é fácil, a cabeça da gente, ela mexe com tudo, né? Então, muito das nossas atitudes vem de experiências, vem de coisas que você viveu na sua infância, enfim. Obrigada pela oportunidade de vocês, de eu estar podendo passar um pouco da minha experiência e espero que eu tenha ajudado de alguma forma e contribuído. Tenho a deixar aqui a mensagem é que pessoas que sofrem com isso, com esse tipo de fobia, com esse tipo de preconceito, que seja forte, procure cuidar da sua mente, da sua autoestima. Se for questão para além do físico, sim. Mas se for uma questão só física, se a gente trabalhar de uma forma cuidadosa, às vezes é melhor ser um gordinho feliz do que ser um magro triste, porque eu conheço vários que fizeram, emagreceram e não são felizes. Conheço vários. Entendeu? Então é muito mais de você, da sua relação com você. Que aí, quando a gente tá bem, porque muita gente, quando emagrece, você tá linda. Não, sempre fui essa pessoa, só que às vezes a felicidade ela vem de dentro para fora. Hoje eu vivo outro momento da minha vida que contribui para essa minha felicidade, não só a magreza, entendeu? Então não adianta você ser um magro feliz, infeliz e enquanto você é gordinho, você consegue lidar com isso super bem. É isso. Um beijo em todos e força. É isso aí, gente. Esse áudio mostra um pouco pra gente do quanto que a bariátrica é uma cirurgia agressiva. E a Edinha mesmo fala nesse áudio que é necessário um acompanhamento psicológico. E ela ressalta nesse áudio, que eu achei interessantíssimo, foi de uma generosidade muito grande. Muito obrigada por dividir com a gente. Que ela fala que talvez ela não teria feito se ela tivesse tido um acompanhamento psicológico antes. Porque ela acha, ela falando ali com propriedade, porque ela passou por isso, ela fala que dá pra ser resolvido pela terapia. Provavelmente ela resolveu isso No na caso terapia. dela também, Sim, obviamente. não, mas é isso que eu tô falando. Ela tá falando dos pés dela, cara. A propriedade dela, a história dela é foda. Mas é a experiência dela, entendeu? Ela não tá falando que é o certo pra todo mundo, mas ela fala assim, é um conselho, tipo, da mesma forma, a gente quer representatividade, a gente quer conexão. O conselho dela pra qualquer mulher que talvez esteja pensando numa bariátrica agora, com o áudio dela, talvez possa despertar pra aquela mulher, pô, vou tentar terapia, não vou partir direto pra essa. Exato. Porque a gente muita- tem Eu achei do caralho. A gente tem que lembrar que é uma cirurgia bem invasiva. Então, realmente, não é uma coisa... Sim. Entendeu? É para Não é casos e casos. simples, Exato. Tem Consulte muito seu risco, médico, tem seu muito psicólogo. risco de infecção, tem muito risco de... Tem caso que eles amarram o estômago, tem casos que eles cortam, tem Não vários... dá certo pra todo mundo também. Não, Uma pessoa não. que faz uma bariátrica pode voltar a ser Pode. gorda. Exato. Porque o tão estômago, agressiva, ele, né, depois voltar. ele é um elástico, né? Quanto mais você come, mais ele Dilata. vai aumentando, ele vai dilatando. Então, a cirurgia é isso. Você vai cortar, você vai começar a comer menos. Mas se você voltar com os mesmos hábitos que você tinha antes, vai Por isso, voltar normalmente. por isso que a terapia é Por algo isso que tem que imprescindível, ter né? o psicológico. Até porque eu acho que a questão, assim, pelo menos pra mim, falando dos meus pais, da minha experiência, eu tenho um relacionamento totalmente psicológico com a comida, como vocês provavelmente têm também. Eu me sinto culpada, às vezes, quando eu como um pouco mais, enfim. Mas essa questão psicológica de saber o porquê dessa culpa, o porquê que você come, né? Dependendo jeito que da você sua come. emoção, o seu autocontrole e tudo isso. Então, primeiro você tem que se conhecer ao ponto de identificar tudo isso e aí procurar uma ação, procurar um grupo, um apoio, um médico, o que seja, pra te guiar
naquele plano que você decidiu. E Deve fazer essa pra mudança. fazer sozinha, mas ter esses acompanhamentos Tem que ter apoio. essencial. Sozinha você não difícil. consegue. Eu Não também consegue. Fazendo dieta, fazendo programa para emagrecer, ou o que seja, você tem que ter um suporte, ou que seja da Exatamente. sua família, do seu marido, Dos seus seus amigos. da Você tem internet que ter. seja. Você tem que ser, como dizer, as pessoas têm que segurar você no que você prometeu fazer. Que nem quando O você fala, verdadeiro ninguém se eu solta a vou mão pra de ninguém. academia, você vai comigo. Então a gente vai junto pra uma segurar a outra ter que Bacana. fazer. Então tem que ter esse apoio. Ninguém consegue fazer nada E sozinho. mulher tem muito isso, né? Dessa Tem. questão, tipo, vamos fazer junto, amiga. Não, vamos parar com essa história de querer fazer sozinho. as Sororidade, gente. E aí ela Isso também aí, fala, amigas. ela fala um pouquinho a respeito do relacionamento dela com homens, né? E do fato que ela tinha um relacionamento sério, ela era casada e que a forma física dela nunca foi um problema no casamento dela, mas que com o passar do tempo as pessoas começaram a ter preconceito com isso e que por causa disso, assim, dificultou um pouco a questão sexual. Ela fala também a respeito da vida sexual dela depois da bariátrica e como ela se vê hoje em dia e como ela percebeu que em algumas situações as pessoas nem notavam que ela estava ali antes, quando ela era gorda. Mas alguém quer falar um pouco a respeito disso, sobre a questão sexual, como é que você se sente, qual é a questão da vaidade, da sua autoestima? Eu tive um namoro de quase 5 anos, dos meus 17 aos 22, mais ou menos. E era um relacionamento, assim, abusivo, mas no emocional, né? Bem... Então, assim, quando eu conheci o meu namorado na época, eu era magra, né? Dentro da sociedade, eu era normal. Não tinha nada... Era normal. Né? Eu não era nem gorda, nem magra. Eu era aceitável. Não né? voava. Eu era aceitável pela sociedade. Então, assim... Aí você faz o quê? Você começa um namoro, você fica mais confortável, né? Você já não se liga mais. Sabe comer todo dia, final de semana. Brigadeiro, bolo de cenoura. Tá feliz. Você tá fazendo... come normal. Você perde essa preocupação em ficar no peso. E aí, quando eu comecei a engordar um pouco mais no relacionamento, o meu ex-namorado, ele várias vezes falou, mas você tá... Apertava assim, ó. Tá gordinha? A gordurinha do lado, assim, Mas homem ó. faz, amiga. Não é nem choque não pra mim. isso aí- Homem é um bicho escroto que Isso faz aí isso. tá aumentando, hein? Jesus. O pneuzinho aí tá aumentando, tá vendo? A borracharia já, não sei o quê. Borracharia Esse tipo de brincadeira não é brincadeira. do caralho. Não é brincadeira, Não. gente. Não É é abuso engraçado, emocional, é abuso... No momento, na hora você pode até refletir, fazer outra piada, porque é o que gordinho faz. A gente faz piada da gente mesmo pra refletir Sim. o que o outro tá falando pra O você. que você não se sente tipo, mal. sabe, Pra mudar de desconfortável. assunto, Mas acho que é uma exato. blindagem. Não olha pra mim, É uma né? blindagem, né? Ou também naquele caso, né? Então eu vou zoar, porque se Se eu fizer ele primeiro... perceber, se perceber que eu fiquei chateado, ou que tá me incomodando, vai continuar fazendo a Aham. piada. Então, quando você faz a piada primeiro, o povo já fala, não dá nem pra pra lá, brincar mais, porque ela já Não falou. vou nem zoar, porque É. não vai cair aqui na Já pilha. então começa Rola já isso, por aí, né? Esse é o emocional, as brincadeiras, né? E o muita abuso. gente que é fora de um padrão aceito, eles usam esse mecanismo, né? usa. É Eu tudo lembro que eu é. adorava ser engraçada, porque... Porra, Yeah. você é engraçada porque ninguém vai me pegar aqui, né? É, mas é verdade. Tipo, E eu no caso de relacionamento, né? Eu terminei esse meu namoro. E assim que eu terminei, passou aquela fase difícil, comi mais, engordei mais. Né? Se ficar mais depressiva, vai pra comida. Mas aí quando eu comecei a sair, querer me envolver de novo com outras pessoas e tal, eu comecei a me preocupar com o meu visual. Porque eu sabia que eu estando gorda, ninguém ia querer me comer. Né? Resumindo a conversa. infelizmente. Então eu comecei a me cuidar um pouco mais e voltei naquela história de quando meu estômago ficou chapado. Foi essa época. Por quê? Eu ficava me ocupando com outras coisas pra eu não pensar em comer. Porque, que nem eu falei, eu não gosto de malhar, eu não gosto de ter esse controle, eu gosto de comer. Então, assim... Mas eu queria fazer uma ressalva. Por exemplo, como a Edinha fala, ela não sentia essa rejeição sexual no relacionamento dela, porque ela era gorda. Ela sentiu a rejeição social. Mas quando eu estava solteira, eu não estava gorda, mas eu sempre tive problema em me aceitar, porque eu sempre tive o meu peito menor, muito menor que o outro. Eu sempre tive essa preocupação de como eu ficaria nua na frente de outra pessoa, como essa pessoa ia me aceitar. Então, assim,
sempre a preocupação de não engordar, de não aceitar o seu corpo como é, indiferente se você tem estria ou não, o caralho que seja que você tem no seu corpo. É isso que determina, é a sua aceitação. É você se sentir confortável com o seu corpo mesmo. Eu tive situações de que eu catei cara super gostoso, que eu falava, caralho, como é que ele ficou comigo? Meu Deus, essa coisa feia. Porque eu não me via totalmente fora da minha liga, totalmente. Mas eu não entendia o porquê que ele queria ficar comigo. Porque você se via tão fora de um padrão de revista, né? Quando a gente abre uma revista, você vê a menina com peitão, como é que chama? Exato, aquela pele brilhosa, pele brilhosa, cabelo morena, liso. dourada. É. Aí você vai, você olha no espelho e fala, pô, eu não tô nem perto daquela ali, brother. Aí vem um cara do padrão, da revista. barriga Que tá riscada, fazendo os comigo? caralho, tá catando eu? Nossa, tá Mas muito eu vou te mental. falar, eu passei Porque você começa por a achar isso. defeito em você mesmo, você não consegue Ou você acha que é ver. pegadinha, né? É, exato. Que tem também, né, que a gente tava até conversando sobre isso aqui dos Estados Unidos. O povo que aposta, que saber se você consegue catar uma gordinha, o caralho é 4. O que é outra coisa ridícula muito que homem série, faz, né? Meio porque eu acredito também que tem homem obeso que passa pelas mesmas situações que a mulher passa, Sim. mas de uma forma mais amena. Mas eles também sofrem. A gente não tá falando disso, mas os homens obesos também, gordos também sofrem. Mas se você vê um gordo, capaz ainda de fazer piada de uma mulher gorda. Mas essa questão sexual, realmente, que tem mulher que não se vê desejada, não se vê capaz de conseguir ter um sexo casual. Como, você já pensou nisso, Mariana? Um sexo casual? Um cara que você vai encontrar hoje, fazer um sexo e nunca mais vai ver na sua vida? Você pensou nessa possibilidade, se vendo como uma pessoa gorda, acima do peso, ou que seja? Então, eu sou casada hoje em dia, mas eu penso, tipo, eu já pensei nisso, né? Obviamente, se eu encontrasse um cara, tipo, ia ser muito estranho pra mim. No peso que eu tô hoje, eu ia... Primeira coisa, se o cara, ainda mais se fosse um cara gostosão, e eu pensar, putz, ele tá fazendo o desafio do porco. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Tipo, é comigo, ele olha 2 vezes, né? Fala, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa ali. Então, você sempre, assim, se fica assim na sua cabeça, né? Tipo, é verdade mesmo? É comigo, sabe? Tipo, você se sente inferior, né? Exatamente. Você se coloca. Pra você achar que o cara vai chegar no ponto de querer transar contigo, chega lá e você fica assim, caraca, não, é verdade. Mas é aquele negócio, você mesmo já se coloca numa caixa de que... Já tá o meu limite, inferior, não, mas né? uma Tipo... pessoa te colocar uma coisa, você se colocar é pior ainda. Porque enquanto você não tá nem aí porque o outro tá falando, ótimo pra você. Mas a partir do momento que você se cobra, você já se coloca numa caixa mesmo, é pior ainda. São duas consequências, pessoa, né? Não é só a consequência do fato da sua forma física, também é a consequência do patriarcado, né? Sim, porque exatamente. como mulher, você já se sente inferior. Porque esse homem também vai sofrer, por mais que, por exemplo, se tiver um cara que gosta de você, ele vai se sentir pressionado pelos amigos, entendeu? Vai ter uma pressão ali dos amigos, da família. O que você tá fazendo com essa menina? Olha no espelho, olha como você é gostoso. Então, você consegue coisa melhor. Exato, entendeu? Então você já sabe, se você começar um relacionamento assim, você já tá pra baixo, entendeu? E daí você ainda tem que se preocupar com os amigos, com a família do cara. Não, gente, a questão de gordo, assim, você escuta de tudo, de toda da sua família, dos seus amigos. Tem amigo que vira pra você e fala. Eu lembro que quando eu mudei pra cá, eu devia estar uns 5 quilos acima do meu peso. E uma das meninas que tava com a gente, ela era super magra. E ela virou pra mim e ela falou assim, você podia perder uns quilinhos, né? Nossa. Tipo, ela falou isso pra mim. E eu tava assim, super E você podia calar a sua boca. Não é? Você podia guardar a opinião pra você assim, mesmo. E assim, nunca tinha passado pela minha cabeça. E eu passei por toda aquela anorexia, por aquela bulimia. E eu tava num momento assim, tão bem resolvida com quem eu era, que eu falei assim, nunca passou pela minha cabeça que eu tinha que perder peso. E aí voltou a ser uma obsessão. E aquilo deu um trigger. Abriu os olhos, né, novamente. Não é que abriu os olhos, me deixou doente de novo. Então, exatamente, só que é foda, assim, eu fiquei doente de novo. Reabriu. Exatamente, e voltou por causa de um comentário. Começou com um comentário sobre padrão de ser magro, que é o que é aceito, e terminou, e eu voltei pra você sendo gorda. Exatamente. E hoje, até hoje, assim, eu me vejo, às vezes, assim, eu me olho e eu me vejo muito maior do que eu sou, porque é um problema, é uma condição psicológica totalmente implantada, assim, pela sociedade. Sim. E o gordo também, assim, são coisas que a gente se preocupa que uma pessoa magra não pensa, por exemplo, entrevista de emprego. É uma coisa também que, da última entrevista de emprego que eu tive pro trabalho que eu tenho agora, eu tava meio apreensiva, porque eu pensava assim, eu falava, putz, eles vão me ver na maior forma que eu tô, né?
Então eu ficava assim com medo, porque eles vão achar o quê? Que eu sou desleixada, que eu não sou organizada, que sabe que eu não tenho capacidade, eles vão estar me julgando apenas pelo que eles estão vendo fisicamente, que é o meu peso, né? E, então, assim, é uma coisa que a gente sempre também, a gente sempre leva com a gente, né? Não só o medo de como os nossos amigos vão ver a gente, nossa família, que geralmente é o nosso maior crítico, né? Meu pai é o meu maior crítico, assim, dos comentários que eu já ouvi do meu pai. Ridícula, né? São coisas que, É assim, engraçado que é um nunca homem, né? ouviria. É um pai sempre por quê? Porque a nossa cultura é totalmente voltada pra mulher Então, ser por isso magra, mesmo, exato. vende a mulher, objetifica a mulher, Sim. a mulher magra. Então, se você vai... Tipo, eu lembro que eu comentei aqui, falando que o meu pai, ele virou pra mim quando eu tava engordando e ele falou, nossa, tá ficando buchuda, hein? Tipo, eu te perguntei alguma coisa. Exatamente. E o teu bucho de cerveja? Exato. Ele tomava Bucho cerveja. de cerveja E o teu é bucho? aceitável. Exatamente. Mas o meu Hello. irmão não sofria nenhum tipo dessa pressão, assim, de Mas ser é a gorda, mesma né? coisa na questão de comprar roupa, que nem a gente já Ô, comentou aqui. rapaz. Eu comprava roupa tamanho menor, que não me servia, Nossa, porque eu vergonha. tinha vergonha de comprar tamanho maior. Eu cheguei ao ponto de eu aceitar a ideia de que eu comprava extra G, whatever, G, whatever. Demorou anos pra eu falar, isso não tá me servindo mais. Você pensa, depois eu De emagreço, chegar em né? casa, o goal é esse, né? A meta, eu vou Mas comprar também é porque menor é porque eu vou incentivado, emagrecer. É Vai incentivado. caber. Aí eu vou comprar Aí uma você calça nunca 40. usa aquela roupa. É. Acaba dando embora. Uhum. Eu comprei uma calça uma vez, vermelha, que tava super na moda, quando eu estava magra. Que eu usei 2 vezes. A calça não me serviu mais. Eu segurei aquela calça por anos. Porque eu falei, eu vou emagrecer de novo E pra eu vou caber voltar. naquela calça. Tamanho 38. Nunca eu entrei naquela calça de novo. Gente, 38 Eu é tamanho dei de embora. adolescente. Porque eu falei pra mim, eu falei, isso aqui é eu me fazendo bullying comigo mesma. Exatamente. Por que eu vou segurar essa peça de roupa que eu sei que eu não vou chegar nesse peso? Por causa da minha idade, por conta do meu, da vida, do estilo de vida que eu levo, por conta, whatever, o que seja. Eu nunca vou Tantas chegar razões. naquele peso. Então, joga fora, velho. Não segura Não tem numa pra que coisa. sofrer, né? Não, porque a gente já sofre com tanta coisa. Pra que você vai se automutilar, na verdade? Exato. Você A tá se mulher, né? automutilando. E uma coisa que eu achei também bem interessante, nós tava me trocando esses dias na frente da minha filha. Minha filha tem 4 anos e eu tento, né, criar ela da melhor maneira possível, obviamente, como uma mãe. E também tento não passar os meus traumas pra a minha filha, né? Eu tava me trocando, ela olhou pra minha barriga e ela virou assim pra mim, ela viu, né, eu tô com estria, ela virou pra mim e falou assim, mamãe, o que que é isso? Eu falei pra ela, isso aqui, minha filha, é uma estria, né, isso daqui dá na pele das mulheres. O que que você acha disso? Você acha que isso é bonito? Você acha que isso é feio? Qual a sua opinião com isso? Então eu queria saber a opinião de uma criança que não foi corrompida pela sociedade, né, pelo nosso padrão, e não tem essa encanação que a gente tem, né, de ficar gorda, de não poder ter celulite, não poder ter estria. E a minha filha, de 4 anos, olhou pra mim e falou, mamãe, isso é muito bonito. E olha, assim, aquilo sabe, me deu uma paz de espírito tão grande. Eu falei assim, minha filha, você tá certa, é muito bonito sim, sabe? Então, você vê como que a gente nasce inocente, né? O que faz a gente ter essa aversão contra a estria, contra a celulite, contra a gordura? Não é gente, não vem da gente, entendeu? Uma criança, ela não é uma criança corrompida. E pais e mães, por favor, criem seus filhos pra serem assim. Pra eles não terem aversão às pessoas que são diferentes deles, entendeu? É isso que é o que a gente precisa nesse mundo. Mas também não é só nem os É pais e os isso. filhos, pra não ficar uma culpa só sobre os pais. É uma questão da mídia colocar Exato. muito em cima o que é magro. Você não vai abrir uma revista amanhã e ver uma menina de lingerie magra, mas com estria. Ou com celulite. Você vai ver uma mulher com uma pele lisa, perfeita. Exato. Então, assim, por mais que você fale em casa, olha, você não tá acima do peso, ser gordo é normal. Mas ela vai abrir a revista e não vai ter representatividade, a pessoa vai continuar crescendo com os mesmos... A gente Não vai ter tem os a mesmos problemas. confirmação. Sim. Não tem aquele negócio, você aprende dentro de casa, né, certa coisa, mas quando você vai fora no mundo, você não tem a confirmação de que aquilo que você aprendeu dentro de casa Exato. é o correto, é a melhor forma de agir na sociedade. Você só pega outra confirmação para coisa negativa.
É totalmente... Então, porque tem que ter representatividade. Enquanto Sim, a gente mas- não tem representatividade, vai continuar tendo os mesmos problemas com as mesmas doenças. E isso aqui vai se virar um ciclo. mas vale o ponto da Normal. Mariana, A gente de novo. Nasce e morre assim. Nessa questão de que educar e ensinar as coisas para as crianças desde nova ajuda sim, tem muita influência. Então acho que isso vale não só para essa questão de gordura, é para qualquer coisa. Exato. Eu acho que a educação é a base para tudo e a gente tem que hoje ter a cabeça aberta para realizar que tem muito mais gente diferente da gente do que igual, mas que no fundo nós somos todos iguais, porque tá todo mundo vivendo nessa sociedade que cobra você uma coisa que não existe, que ninguém consegue atingir, nenhum desses padrões de beleza, de padrão de nada. Então, assim, a gente tem que abrir a cabeça para isso. E a sociedade só vai mudar essa estrutura se ela quiser. Então, assim, se as pessoas começarem a pensar diferente, se as pessoas começarem a integrar mais esses assuntos, o padrão vai mudar. Vai, porque o padrão mudou por vários séculos. O padrão não é o mesmo desde que o mundo começou. Não. A sociedade é que influi no padrão. Então, se a gente continuar tendo os mesmos pensamentos, as mesmas fobias, esse padrão nunca vai mudar. Exatamente, porque a gente precisa ter empatia, né, gente? Porque cada um tá aqui com a sua história, seja cada um sofrendo a sua, né, lutando a sua luta, seja ela gordofobia, homofobia, contra o racismo. A gente tá aqui e tá aqui pra combater, né? Então, se a gente sofre alguma coisa, que a gente também, que nós podemos ter empatia com os outros e com as batalhas que eles têm. Então, ninguém solta a mão de ninguém e junto a gente vai lutar contra todas as fobias desse mundo tosco. Tá, Mariana, muito obrigada por ter participado desse podcast com a gente. É a primeira vez que a gente tem uma pessoa fora do nosso de grupo. sempre, do arroz e feijão, veio aqui dar uma animada. Né? Espero que Vem vocês farofar. Vem farofar no lugar da Graça, representando super bem. Não no lugar da Graça, não está nem representando isso, mas enfim. Não tem como substituir a Graça. Não tem. Faltou todos os dados, estudos. A Graça é a nossa, como é que fala? Chamada Deira. para a Mas realidade. quem manda ela querer Deira, ficar estudando, gente? Pessoa Quem muito que faz inteligente, isso? sabe? Exato. Cabeção. Mas enfim, gente, a gente quer concluir, fechar o programa. Agradecer que a gente está participando dessa campanha, que é o Podcast é Delas, 2019. É um projeto do caralho para empoderar mulheres, para colocar a gente para cima, para você prosseguir com os seus sonhos, tudo que você queira fazer. Podcast é possível, a gente precisa de mais mulheres falando uma com as outras. Esse é o intuito. Então, Se é você isso. quiser saber quais são os outros episódios que estão disponíveis Isso. dentro dessa campanha, a hashtag é hashtag o podcast é delas. Você tem como ver todos os podcasts que foram lançados. De 3 anos atrás, né? Todos. Dá pra voltar? Dá. E a hashtag o podcast é delas 2019 são dos podcasts que vão participar esse ano na campanha. Que Bacana. agora é o mês de março. E somos nós, gente. É o mês de março, é o mês da mulher. Foi muita luta, né? E agradecer Muita também luta. a Thaís e a Edinha. Verdade. Eu queria também dar 2 dicas. Tem para quem gosta de assistir episódios, né, séries, tem uma série muito legal a respeito de uma moça, o nome dela é Annie, e ela é jornalista. Ela tá tentando mudar a vida dela, mas sem mudar a forma física. Então ela é gorda. E o programa é exatamente para debater esse assunto da gordofobia. O nome do programa é Shrill, é SHRILL, e tá no Hulu. É um programa super interessante, é uma comédia, mas que traz, assim, temas super atuais e relacionados à gordofobia. Também tem um canal no YouTube que se chama Alexandrismos. Eu esqueci o nome da moça agora, velho, mas ela fala muito sobre isso. Tem altos vídeos a respeito de gordofobia, muito sagaz, muito inteligente. Curte lá, dá uma olhadinha. E agradecer a Edinha, minha amiga de faculdade, mora em Olinda, olindense porreta. Muito obrigada, amiga, pelo depoimento honesto e foi muito linda, assim, a sua mensagem. E Thaís, também. Thaís, que é a prima da Mariana, que está participando com a gente. A minha mensagem, muito obrigada a todos vocês. A minha mensagem é que nós precisamos mudar os discursos. A gente precisa falar diferente sobre a forma física das pessoas. Falar com naturalidade. Naturalidade, a gente precisa ter empatia, como a Mari estava falando. Se você não se vê nesse discurso, você precisa praticar a empatia e também lutar. Não adianta você só ficar aí parado na sua vida sem fazer nenhum tipo de
nenhum tipo de campanha, entendeu? Não adianta só ler e passar e não assistir nenhum filme a respeito disso e não pedir mais temas relacionados a isso, não curtir, não espalhar a informação. Todo mundo tem que participar nessa onda aí, seja qual for a luta, né? É isso. E eu tenho a minha dica também. Eu queria indicar 2 coisas. Uma, eu queria que vocês ouvissem a MC Carol, que é uma mulher negra e gorda e rapper e funkeira, ela é do caralho. E a gente não abordou isso porque ser mulher preta e gorda é muito mais difícil do que ser mulher gorda e branca. E a gente não precisa nem abordar porque isso vai outro programa, mas enfim. Ouçam MC Carol, tem uma música muito foda dela chamada 100% Feminista. E é do caralho. E a minha outra dica é o GordaCast. Eu estava pesquisando sobre esse... para poder conversar sobre esse programa. E no meio do caminho encontrei esse podcast chamado GordaCast. E ele é pra galera que quer perder esse preconceito sobre gordofobia. Pra galera que é gorda, que quer se sentir representada. Então, assim, eu achei do caralho. E é essa é a minha mensagem. E a gente... Para combater, gente, gordofobia, qualquer tipo de fobia, racismo, qualquer ismo, né? Nós precisamos falar sobre esse assunto com naturalidade, não é colocar para debaixo do tapete. Os nossos pais já fizeram isso, os nossos avós fizeram isso. Tá Coisa na hora da simples, gente... para de dizer que tá gorda, velho. Sentar. Exato. E para de apontar o dedo, brother. Exato. Tipo assim, o teu corpo é o teu corpo, você vai reger a regra do seu corpo, mas deixa um amiguinho lá solto pra fazer o que ele é. Claro, assim, a gente não tá falando aqui também que ser gordo é o que há, vamos ser... Todo mundo tem que ficar todo mundo tem que gordo. ficar obeso, porque obesidade é doença, sim. Então, assim, gera outras doenças como hipertensão, problema de coração. Então, assim, ninguém tá falando aqui sobre ser gordo é o que há. Não é isso. Não é modinha, porque não é hoje em pra dia ser, é tudo exato. Modinha. Tudo que você fala hoje em dia, as pessoas distorcem e vira trending, vira Sim. modinha. Então, eu acho assim, cada um reconhece o seu corpo e sabe a sua história. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito, não adianta. Respeito, A gente então tá é isso que eu falando desejo, respeito e amor. Se aceitar do jeito que você é, continuar sendo uma pessoa saudável, né? Continuar indo pro médico, vendo seus exames de sangue. Se não tá nada errado, meu filho, minha filha, continua seu vivendo tua chocolate. vida. Se você tá É feliz, isso aí. Comer entendeu? chocolate é ok. Chocolate, bolo, adoro meu bolinho, meu sorvete. Tem dicas? Sim, tem uma dica sim. As meninas sabem, eu tô aqui numa batalha pra perda de peso. E eu perdi, desde outubro até agora, eu perdi 13 quilos. Eu tô fazendo Vigilantes do Peso aqui nos Estados Unidos, que pra mim tá me ajudando bastante. Eu tô indo nas reuniões e tô fazendo também um aplicativo online. E pra mim tá sendo, assim, uma mudança bem bacana. As minhas fotos antes e depois também me ajudam muito a ver o meu progresso, porque eu acho que eu sou minha maior crítica, né? Que a gente nunca vê quando a gente emagrece. E então, assim, tirem foto, documentem o processo. Então, se você tá pensando em perder peso, pra mim tá adiantando bastante o Vigilantes. Talvez adiante pra você, mas lembre-se que cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, o que talvez funcione pra mim não funcione pra você. Mas desejo boa sorte pra todos nós. E uma coisa que eu aprendi no Vigilantes que ficou bastante comigo é uma frase, não lembro de quem é agora, mas eu vou traduzir, né? Mas era assim... Um plano bem planejado é meio caminho andado. Então, se você tem um plano, planeje ele com carinho, com cuidado, que se você tiver um caminho a ser seguido para chegar no seu objetivo, você vai chegar conseguir... no pote de ouro. Exatamente, só vai chegar no pote de ouro com um plano bem pensado. Então, boa sorte a todos e um beijo. Obrigada por terem me recebido aqui, Ginas. Nossa, Me diverti bastante. Prazer Muito é nosso, obrigada. é uma honra. Só pra fechar aqui minha dica, se você não tem ideia, não sabe por onde começar, não vai na internet não, gente. Porque a internet é um buraco sem Vai volta. sim, vai pra ouvir o podcast. Ué, só se for nesse caso, procura lá, Gina. Mas, que nem a Mari falou, uma coisa que tá funcionando pra ela não vai funcionar pra você. Então, não vai caçar coisa na internet. Procura um profissional, um nutricionista, um personal trainer, Psicólogo. alguém, um E psicólogo. procure apoio das suas amigas. Procure pessoas que... É a mesma coisa, mesmo se você for no médico e te tratar que nem um escroto, sai fora. Procura Sai outro. do médico. Porque tem gente que trabalha com nutrição, com exercícios que levam a sério a questão da saúde.
não só a questão física ou o corpo físico. Então, eu acho assim, eu cansei de falar isso em outros episódios, dê prioridade para a sua saúde. Sim, e rapidinho, gente, só pra finalizar, que você falou muito dessa parte de técnica de médico, que é muito importante também, mas nós mulheres, nós temos o Gina pra falar sobre sororidade, então assim, nesse momento difícil, onde você tem qualquer dificuldade ou qualquer coisa, se apoiar nas suas amigas é ok. A gente tá aqui pra dividir experiências e ajudar uma outra, tipo, ninguém solta a mão de ninguém mesmo. Então, procure apoio no seu grupo de amigas que você tem 100% de confiança de dividir. Se sua amiga é escrota, sai Se fora. a sua amiga é escrota, mete o pé, Mas brother. tem quem falar, diz assim, olha, se sua amiga falar uma merda dessa, você pode falar pra ela, olha, se ela é sua amiga quando mesmo, você fala isso, é isso que significa. Tem como você exatamente. parar É assim que eu de me falar. sinto. E só pra dar uma ressalva, eu e a Mariana, a gente trabalha junto, a gente se vê todo dia e a gente conversa sobre várias coisas e a gente às vezes não concorda com tudo e a gente dá toque uma pra outra. A gente não concorda com um monte de coisa. Exato. Enfim, e dá tudo certo. E essa é a beleza da E vida. aí, essa gente a é discordância. BFF forever. Love you. Me too. E é isso aí, rapaziada. Obrigadão por ter Acabou. ouvido Gina, como sempre. Estamos em todos os lugares, Instagram, Facebook, Gmail. YouTube, Gmail, ginasemfronteira@gmail.com. Se quiser mandar opiniões, perguntas, sugestões, até Críticas. sugestões de novos episódios, assuntos que vocês têm interesse de ser abordado. A gente adora interagir com todo mundo. Instagram, todos os nossos posts, se fizer comentário, mandar mensagem, a gente tenta responder o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo a gente também quer te responder com informação, atenção, ouvir e saber que a gente está aqui também. Temos vários casos de meninas que mandou mensagens pra gente privada, com coisas bem pessoais, e a gente vê, escuta, lê e tenta processar e passar a resposta de uma forma de que ajude aquela pessoa. Então, qualquer assunto que vocês quiserem mandar lá, manda, que a gente tá sempre ativo e tá aqui pra escutar e ajudar. Isso aí. Isso aí, galera, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Isso aí, gente. Até mais, até a próxima. Valeu, Não, cheiro. gordofobia. Tchau. Beijo. Se você curtiu o nosso episódio, tira um minutinho para nos seguir no Instagram, Facebook e no YouTube. Só procurar a Gina Sem Fronteira e mande perguntas e sugestões no nosso e-mail ginasemfronteira@gmail.com. Muito obrigada, até a próxima.